Gente, hoje o vídeo é tão sério que eu nem consegui pensar numa piadinha pro começo, viu? Não consegui, então roda a vinheta. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre silicone industrial, essa praga dentro da comunidade trans. E eu vou fazer esse vídeo aqui, né? Tipo, eu sei que tem muito vídeo sobre silicone industrial na internet, né? Mas esse daqui é um canal que fala principalmente né, questões de transgeneridade. Então não tinha como não ter um vídeo sobre silicone industrial. E eu já queria fazer esse vídeo já há muito tempo, mas ficava com preguiça. Pois é, gente, eu sou bem preguiçosa. Bem preguiçosa. Esse é o meu maior mal. Meu maior mal. Mas eu fui impulsionada a fazer esse vídeo aqui porque uma das inscritas daqui do canal disse que quer colocar silicone industrial. Ela falou isso na última live que a gente fez, porque se você não sabe, toda segunda-feira a gente faz uma live aqui no Transmissão, onde eu fico conversando com os inscritos que chegam na live, né? E aí uma das inscritas falou que queria colocar silicone industrial. Eu não vou falar o nome dela aqui, né? Mas você sabe que é pra você que eu tô falando isso, né? Você sabe. E na hora que ela falou isso na live, né, eu dei uma bronca nela, eu dei algumas broncas nela, e outras pessoas também que estavam no chat deram bronca nela, mas foi uma bronca assim, sabe, de amiga querendo alertar outra amiga, então não foi uma coisa assim que deixou ela irritada comigo. Eu acho que não deixou, porque ela ficou até o final da live. Então acho que não deixou irritada, não. Espero que não tenha deixado. Mas vamos aqui falar sobre esse silicone industrial, o que que é isso e por que que eu dei uma bronca nela. Bom, para começar, vamos aqui falar o que que é o silicone industrial. Acho que é um bom ponto de partida. O silicone industrial, como o próprio nome já diz, ele é um material siliconado, mas ele é um silicone industrial, ou seja, ele não é um material médico. Ele não é o mesmo tipo de silicone que a gente coloca, por exemplo, nos peitos, como eu coloquei. Ah, eu já vou adiantar, gente. Não tem silicone industrial no meu corpo. Essa é uma pergunta que sempre é feita para mulheres trans, então vou aqui ressaltar para vocês que não, eu não coloquei silicone industrial no meu corpo. Coloquei só o silicone comum médico, que já tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, quer dizer, tem 2 vídeos que eu falo sobre o meu silicone. Você pode assistir um desses vídeos, o que é mais recente, clicando no card aqui em cima. Mas, né, como o nome silicone industrial já sugere, ele é um material siliconado que é usado na indústria. E ele é feito à base de silício, óleos vegetais, óleos minerais, dentre outras coisas. E esse dentre outras coisas, não é porque eu tô com preguiça de aqui falar toda a lista de coisas que tem no silicone industrial, é porque essas outras coisas elas podem variar um pouco de uma marca para outra, né? Então, enfim, a base é isso: silício, óleos minerais e óleos vegetais. E esse silicone industrial, ele é usado, como eu disse, na indústria. E quando eu digo indústria, eu sei, né, muito abrangente, mas é porque ele é um material bem abrangente, tanto que não é difícil de comprar ele, né? Mas ele é muito usado, principalmente na indústria automobilística e na indústria de aviação, porque esse silicone industrial, ele é muito bom para poder limpar peças de avião, peças de carro. Ele também é muito usado para lubrificação de esteiras, né? Por exemplo, esteiras que você vai passar algum material em cima dele, ou mesmo para esteira que você vê em academia, né? Que você vê em academia ali para o povo correr, que talvez você até tenha na sua casa, né? Muitas vezes o silicone industrial é usado para lubrificar as peças para essa esteira correr. Ele também é usado em outros tipos de equipamentos, né? Mas essas são as indústrias principais: a indústria automobilística, a indústria da aviação. E, como você pode perceber, eu estou falando que ele é usado na indústria. Ele não é para ser usado no corpo humano. Isso porque ele não tem nenhuma afinidade bioquímica com o corpo humano. Então, quando ele entra em contato com os tecidos do nosso corpo, ele pode causar inúmeros problemas. Quer dizer, ele causa inúmeros problemas. Sempre. Ele sempre causa inúmeros problemas, só que às vezes esses problemas demoram muitos anos para aparecer, às vezes eles aparecem assim que ele é injetado no corpo. A gente vai falar sobre essas coisas um pouco mais para frente, então segura aí no vídeo comigo. O vídeo vai ficar um pouco longo, eu sei. Acelera aí, coloca na velocidade 2 se você quiser, mas fica comigo até o final. Existem muitas diferenças do silicone médico, do silicone que é usado em cirurgias plásticas, como o silicone que tem nos meus seios, para um silicone industrial.
Mas a principal delas é que o silicone que é usado em clínicas médicas, que é usado por cirurgiões plásticos, ele é um silicone que ele tem uma textura de gel. Ele é um silicone coesivo, que fica envolto em uma cápsula, e que se essa cápsula for partida, ainda assim esse silicone, por ele ser em gel, ele se mantém ali até o momento da troca do silicone. Ele não vai descer pelo seu corpo, ele não vai se espalhar pelo seu corpo. Enquanto o silicone industrial, não. Ele é um silicone líquido, totalmente líquido. Como eu disse, ele é usado para limpezas de equipamentos e para lubrificação de equipamentos. Então, ele tem que estar ali no estado líquido. E por isso ele não fica no local em que você aplica ele. Porque se você aplica ele, por exemplo, nos seus seios, ele não vai ficar ali parado. Ele é líquido. Ele vai circular pelo seu corpo. Ele vai para outras regiões do seu corpo. E esse é um dos perigos do silicone industrial. Não, Laverne, não, 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 não. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas se o silicone industrial ele não pode ser injetado no corpo, se ele não tem afinidade com o corpo, então quem injeta esse silicone? Porque acredito que não devam ser médicos. E de fato, quem injeta silicone industrial quase sempre não são médicos. E se são médicos, eles estão fazendo isso exercendo de forma ilegal a sua profissão de médicos. Eles estão exercendo de forma ilegal a medicina. Porque aplicar silicone industrial é proibido no Brasil, é proibido em diversos países essa aplicação do silicone industrial no corpo humano. Silicone industrial ele deve ser usado apenas para fins industriais, não para fins médicos estéticos. Então, não são médicos que aplicam o silicone industrial e quando são médicos eles estão fazendo isso de forma ilegal. E também, né, porque como é proibida a aplicação do silicone industrial, quem faz isso, quem está aplicando silicone industrial em um corpo humano está cometendo um crime e essa pessoa está sim passível de ser presa. E quem geralmente faz essas aplicações de silicone industrial aqui no Brasil são pessoas que são conhecidas como bombadeiras, porque elas bombam o corpo das pessoas com esse silicone industrial. Elas aplicam essa substância que vai deixar ali o corpo da pessoa mais bombado, né? De bomba mesmo, sabe? Enfim, de bomba. Não é a bomba que a galera usa na academia, mas, enfim, são chamadas de bombadeiras. Essas pessoas geralmente não têm nenhum certificado de nada de saúde humana, nem de saúde veterinária, nem de nada. Geralmente são pessoas que não têm nenhum tipo de estudo sobre a anatomia humana. E geralmente esse silicone industrial ele é aplicado dentro de casas comuns, dentro de porões, dentro de calabouços, vamos assim dizer. Porque geralmente são locais que fazem parte de alguma residência ou que são locais que fazem parte de algum ponto clandestino, algum ponto ali muito, muito, muito insalubre, tá? Geralmente é, porque como é algo ilegal, então as pessoas fazem isso em locais onde elas dificilmente vão ser achadas pela polícia, né? Então, você já tira daí que é um local sem nenhuma esterilização. Quando você vai fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia em um campo médico, uma cirurgia feita por médicos, essa cirurgia, né, se ela for exercida de forma legal, ela vai ser feita em um hospital ou em uma clínica que tenha um ambiente que seja totalmente esterilizado, com equipamentos esterilizados, com toda uma equipe esterilizada, com toda uma equipe usando roupas próprias, com toda uma equipe tomando todos os cuidados de saúde para não causar nenhuma infecção naquela paciente ou naquele paciente, enfim, naquela pessoa que está sendo submetida ao procedimento. Já quando a gente fala desse ambiente insalubre que as bombadeiras trabalham aplicando silicone industrial, não, porque como eu disse, é um ambiente insalubre, é um ambiente comum, é um ambiente que muitas vezes é a casa de alguém. Então é um ambiente que ele não tem esterilização, é um ambiente que ele não tem um cuidado médico ali, não tem um cuidado de vestimenta apropriada, de equipamentos apropriados, para poder evitar que aquela pessoa sofra algum tipo de infecção. Inclusive, normalmente, as seringas que são usadas para aplicar esse silicone industrial não são nem seringas que são comumente usadas dentro do campo médico. Geralmente são seringas veterinárias, seringas usadas para aplicação de remédio em cavalos ou de extração de sangue de cavalos
porque são seringas que têm um calibre mais grosso, porque o silicone industrial, né, ele é líquido, mas ele não é, tipo, tão líquido quanto uma água, né, então ele precisa ali de uma seringa mais grossa do que uma seringa comum. Então, são usados equipamentos que nem são feitos para pessoas, nem são feitos para serem usados em seres humanos. Então, tanto a substância não é feita para ser usada em seres humanos, como também o equipamento para aplicá-la não é o equipamento feito pensado na anatomia humana. Como eu disse, pessoas que aplicam geralmente não têm nenhum conhecimento de anatomia humana, não têm nenhum conhecimento, nenhum estudo sobre como fazer aplicações em corpos humanos, então elas pegam essas seringas que não são feitas para o corpo humano, furam aquele corpo humano, injetam aquele líquido, muitas vezes elas injetam até em local que é um local errado, às vezes elas atingem artérias, às vezes elas atingem osso da pessoa quando estão aplicando, às vezes elas atingem vários outros tecidos ali que não são os tecidos que a pessoa está desejando aplicar aquele silicone. Apesar de que não deveria ter nenhum tecido para esse silicone ser aplicado, porque ele não pode ser aplicado no corpo humano. Mas então são coisas feitas de forma totalmente insalubre que podem causar inúmeras infecções, porque são seringas que não são esterilizadas em um ambiente que não é esterilizado, e muitas vezes essas bombadeiras, inclusive, reutilizam essas seringas para aplicar de uma pessoa para outra. Então aqui você já tem problemas de possíveis infecções tanto de HIV quanto possíveis infecções bacterianas só por essa aplicação em si do silicone industrial. Outra coisa aqui é que geralmente o que é usado para poder fechar o buraco em que foi feito ali a aplicação é super bonder. Essas pessoas que usam silicone industrial, elas não costumam dar pontinho nem nada porque ele vai vazar pelos pontos. Então o que elas costumam fazer é apertar ali a pele da pessoa aonde teve a aplicação do silicone industrial, passam super bonder na pele da pessoa e depois colocam algum papel em cima, algum plástico em cima, alguma coisa em cima para não deixar esse super bonder vazar, né? Para a pessoa poder ficar ali pressionando até o super bonder secar. Então você já pode ver que a aplicação é totalmente inadequada para um corpo humano, né? Tudo que é usado são coisas que não são feitas para serem usadas em corpos humanos. Então só a aplicação em si já é muito perigosa, mas aqui vamos falar de outros riscos do silicone industrial. Porque como o silicone industrial é líquido, eu já disse que ele se espalha para o restante do corpo, isso pode causar inúmeros problemas. Ou melhor, isso vai causar inúmeros problemas. Vai depender do tempo, mas vai causar. Esse silicone, como ele se espalha pelo corpo, ele não fica naquele local em que ele foi aplicado, ele pode comumente se espalhar para outros tecidos do corpo humano. Ele costuma se aderir muito à musculatura das pessoas, então ele vai ali se grudando no músculo das pessoas e descendo normalmente para as pernas das pessoas e às vezes chegam até aos pés das pessoas. Quer dizer, muitas vezes eles chegam até os pés das pessoas. Talvez você já tenha visto algumas mulheres trans e algumas travestis que têm os pés muito inchados. Algumas mulheres trans e travestis que aplicaram silicone industrial que têm os pés bem inchados. Isso é porque o silicone industrial desceu até os pés delas. Às vezes essa descida demora anos, como eu disse, né? Às vezes demora décadas para ele descer, e às vezes ele desce na mesma semana em que ele foi aplicado ali no corpo da pessoa. Isso vai variar de organismo para organismo, mas assim, o fato é de que em qualquer pessoa ele vai descer, ele vai se mexer. Os locais que normalmente as pessoas aplicam esse silicone são nos quadris, nas coxas e nos seios, mas como eu disse, esses silicones eles não ficam nessas partes do corpo. E quando ele se espalha pelo restante do corpo, quando ele se adere aos músculos, eles podem causar dores muito fortes, dores essas que costumam ser crônicas. A pessoa precisa ficar depois tomando medicação para não sentir dor. E além disso, esse silicone industrial ele pode também se espalhar para a corrente sanguínea da pessoa, o que pode causar trombose ou que pode causar até embolia pulmonar, levando à morte. E outra coisa que também pode acontecer é do corpo fazer uma rejeição ali a esse silicone industrial, já que ele não é feito para o corpo, ele não tem nenhuma afinidade bioquímica com o corpo humano, ele não tem nenhuma afinidade biológica com o corpo humano, então muitas vezes o corpo rejeita esse silicone. E aí vem inflamações, né? Às vezes a pessoa ela acaba tendo que se abster de comer várias outras coisas para não correr risco de inflamar aquele silicone no corpo dela.
mas mesmo não comendo essas coisas, esse silicone ele pode sim causar uma inflamação, porque o corpo vai tentar reagir para expulsar aquele silicone, não vai ter como expulsar, né? Porque tem a pele ali e tudo, então o corpo não vai ter como expulsar. E o corpo ele pode fazer tanto uma tentativa de encapsular esse silicone industrial, algo que geralmente não dá certo, porque ele é muito líquido, né? Então ele vai se espalhando. E o corpo também pode causar a inflamação. A reação do corpo humano pode ser a inflamação. Essa inflamação, inclusive, pode chegar a ponto de necrose algumas vezes, né? Necrose nada mais é do que quando o tecido do corpo humano, né, ele vai apodrecendo. Ele fica sem circulação sanguínea naquele ponto e ele vai apodrecendo até que, enfim, aquele tecido morre de fato. Isso pode acontecer com a pessoa ainda em vida. Esse é o processo de necrose e o silicone industrial pode provocar isso. Outra coisa que também é comum de acontecer com silicone industrial é uma infecção generalizada. Pode acontecer tanto pela aplicação insalubre, de forma insalubre que é feita, quanto também pelo processo do corpo tentar tirar esse silicone do corpo. Pode vir sim a inflamação, que depois pode vir uma infecção generalizada e essa pessoa morrer, essa pessoa vir a óbito, porque é um material estranho no corpo da pessoa. Isso também pode acontecer algumas semanas após a aplicação, ou pode acontecer anos, décadas depois, não tem como saber, mas uma hora esse silicone vai dar algum problema no corpo da pessoa. E uma outra coisa também muito complicada sobre o silicone industrial é que se você se arrepender, vai ser muito difícil para você conseguir retirar esse silicone industrial e você nunca vai conseguir retirar ele totalmente. Um caso muito emblemático que tem de uma mulher trans famosa que tem silicone industrial no corpo é a Luísa Marilac. A Luísa Marilac, ela tem silicone industrial tanto nos quadris, quanto nos glúteos, quanto também nos seios dela. No ano passado, ano de 2021, ela retirou o silicone industrial dos seios porque estava causando muitas inflamações, muitas dores, mas ela não conseguiu tirar o silicone industrial por completo dos seios dela porque não tem como retirar esse silicone por completo do corpo. O processo de retirada do silicone industrial, ele inclui raspagem da musculatura, raspagem da pele, raspagem ali do corpo da pessoa por dentro. Algumas vezes, para poder retirar esse silicone, precisa se tirar muito tecido que a pessoa já tem e ela acaba ficando realmente com uns buracos no corpo, uns buracos grandes no corpo, que eu não vou colocar fotos aqui porque eu não quero que o meu vídeo seja, enfim, não só não monetizado, mas que ele não seja entregue pelo YouTube. Então não vou colocar essas fotos, mas vocês acham essas fotos no Google caso vocês tenham curiosidade. O que aconteceu com a Luísa Marilac é que o silicone dela foi começando a inflamar com o tempo, causando muitas dores nela, e ela se submeteu à cirurgia de retirar dos seios. Essa cirurgia, como eu disse, ela vai tirando pedaços do corpo da pessoa, porque o silicone ele vai se aderindo ao corpo, né? Só que ela não conseguiu retirar tudo, porque nunca se consegue retirar tudo. Nesse ano de 2022, a Luísa Marilac, depois de ter retirado o silicone dos seios, ela fez uma cirurgia para colocar próteses mamárias nos seios, próteses que são essas que são colocadas por médicos mesmo, que tem toda a segurança da Anvisa, mas acontece que como o corpo dela já tinha tido o silicone industrial dentro dele antes, esse silicone industrial ele ainda está no corpo dela, porque não tem como tirar por completo, o corpo acabou rejeitando o silicone que ela colocou, porque quando você tem silicone industrial, aumenta muito os riscos de uma rejeição do corpo por qualquer outro material que seja colocado dentro do corpo, né? O corpo, de forma bem simplificada, é como se o corpo ficasse traumatizado ali com qualquer coisa, com qualquer objeto estranho que fosse colocado dentro dele. Então, a Luísa teve também uma infecção por causa do silicone comum, em contato com o corpo dela que tinha o silicone industrial, ela sofreu essa rejeição do silicone comum e teve que também ir para uma cirurgia às pressas para tirar esse silicone. Ela quase morreu nesse processo todo. E aqui na caixa de descrição desse vídeo tem alguns links para vocês lerem sobre silicone industrial. E um desses links vai ser um link de um pedacinho da participação que a Luísa Marilac teve no Encontro, né, no programa Encontro da Rede Globo, que agora é com a Patrícia Poeta e com o Manuel, né? E a Luísa Marilac, ela foi nesse programa e falou um pouquinho sobre a experiência dela
com silicone industrial e com um implante e explante de silicone comum. É um trecho curto, é um vídeo de uns 3 minutos e pouco e tá no Instagram da Luísa Marilac. O link tá aqui embaixo, vai lá assistir, vale a pena. E vale a pena você procurar outros vídeos da Luísa Marilac em que ela fala da experiência dela com silicone industrial. Aqui no YouTube também você encontra várias outras meninas que já colocaram silicone industrial, falando sobre inflamação que ocorreu do silicone industrial. Você também vai encontrar algumas que ainda não tiveram esse processo de inflamação, mas vai por mim, uma hora vai acontecer, uma hora vai dar problema, porque esse é um material que ele não é feito para o corpo humano. O corpo, ele não aguenta esse tipo de material e em algum momento vai ocorrer uma rejeição, vai dar algum problema. O silicone industrial é algo muito comum entre pessoas trans, tanto que é algo que é um tipo de, né, coisa que faz parte da trans culture, né, porque realmente é muito comum. Isso acontece porque a gente costuma sofrer muito com disforia, né, com o nosso corpo, e também a gente não costuma ter acesso médico, a gente não costuma ter acesso a hospitais, a gente não costuma ter acesso a cirurgiões plásticos, a gente não costuma ter acesso à medicina tradicional e a gente não costuma ter acesso nem a empregos formais, o que faz com que muitas de nós tenham que se prostituir para sobreviver, e quando você precisa se prostituir para sobreviver, quando você tá na rua para sobreviver, é comum que aconteça de cafetinas coagirem essas meninas a colocarem um silicone industrial, porque, né, precisa ter um corpo mais feminino para fazer mais dinheiro e vem toda uma pressão dentro ali do meio da prostituição ali na rua para que essas meninas coloquem o silicone industrial. Até porque, né, você sai dali, tipo, com o corpo já modelado de um dia para o outro, né? Então é algo realmente tentador, é algo que não é muito caro, mas a conta chega, gente. Vai ter problema, não tem como não ter problema, tá? O silicone industrial, ele é meio que essa bomba relógio, que você nunca sabe quanto que vai estourar. E se você tá aí me assistindo, você já colocou silicone industrial e não teve nenhum problema ainda, e você tá aí louca pra vir escrever aqui nos comentários falando, eu tenho silicone industrial e nunca tive nenhum problema, em algum momento você vai ter um problema, tá? Em algum momento isso vai acontecer. É muito ruim falar isso, né? Porque, enfim, pode deixar muitas pessoas tristes, mas é a verdade. E a gente não pode ser leviana ao falar de silicone industrial, ao indicar silicone industrial para outras pessoas, porque vai dar problema. Se tem uma coisa que esse negócio vai dar, essa coisa é problema de saúde, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não coloquem silicone industrial. Não coloquem. E se você já colocou silicone industrial, se você já passou por esse processo, fique sempre monitorando a sua saúde, fique sempre indo a médicos o máximo que você puder, o máximo que você conseguir. Faça sempre check-ups, faça sempre exames para saber como está o andamento desse silicone industrial no seu corpo e fique atenta para qualquer tipo de problema médico que possa vir a surgir, porque algo que dá problema. Não tem como ele dar problema. E se você tá com uma disforia tão grande a ponto de você considerar aplicar o silicone industrial no seu corpo, calma, tá? Eu sei que é muito difícil ter calma, eu sei que o que a disforia faz na nossa mente, eu sei o quanto que a gente fica louca, transtornada, eu sei o quanto que é difícil se olhar no espelho, eu sei o quanto que é difícil passar por todo esse processo, mas calma. É muito melhor você tentar juntar o dinheiro para fazer cirurgias de forma segura, de forma mais segura possível, do que você fazer agora um processo que é mais rápido e mais barato, mas que vai ser uma sentença de problemas de saúde para você, que vai ser algo que vai te deixar com uma saúde extremamente mais fragilizada e que vai ali encurtar a sua vida muito possivelmente. Então não coloque esse silicone industrial. Tenta aí juntar dinheiro, espera o tempo que for, mas vá fazer as suas cirurgias de forma segura. Nem que para isso você precise se endividar horrores com o banco para fazer empréstimos absurdos, mas faça suas cirurgias de forma segura, né? Alternativas ao silicone industrial, alternativas seguras ao silicone industrial são, né, os silicones comuns, as próteses comuns de seios, para poder fazer também quadril e bumbum, que é o que geralmente as meninas mais procuram para fazer silicone industrial. Você pode tanto colocar o silicone no bumbum, né, o que é um pouco também, é uma cirurgia um pouquinho mais invasiva, mas é possível, né, cara,
mas é possível. E você também pode fazer a mesma cirurgia que a mente quente fez, sabe? Que é redistribuição de gordura do corpo, que é você tirar a gordura da sua barriga, retirar a gordura dos braços, de outros lugares, para colocar ali no bumbum e no quadril, né? Que é a mesma cirurgia, inclusive, que a Karen Bakini, que é uma mulher cisgênero, também fez, né? Então, é muito melhor você fazer esse processo cirúrgico, juntar dinheiro, nem que para isso você se endivide fazendo ali um empréstimo absurdo, mas que você faça de forma segura, mesmo que leve mais tempo do que você fazer de uma forma insegura, que talvez, né, comece a dar problema, inclusive no dia da aplicação, pode ser que você demore aí o quê? 2 semanas para ter ali vários problemas de saúde. Então, não vale a pena você ficar com um corpo bonito por 2 semanas para depois você ter ali o seu corpo totalmente destruído, sua saúde totalmente destruída, sabe, por algo que poderia ter sido evitado. Então, eu sei que isso pode soar alarmista, mas é porque realmente é um alarme que precisa ser dado. É porque realmente a gente precisa falar sobre isso com seriedade e com transparência, porque é algo perigoso, é algo que vai dar problema na sua vida. O silicone industrial costuma deixar muitos inchaços quando ele está inflamado, né? A pele fica muito vermelha, ela pode ficar quente, o corpo em si fica inchado, né? Às vezes esses inchaços podem ser para sempre, né? Podem ser até, enfim, a morte da pessoa. Como eu disse, muitas vezes eles descem para os pés, então você substitui uma disforia por outra, porque depois você vai ter uma disforia com os seus pés, né? Você pode ficar com o corpo deformado porque ele se movimenta no corpo, ele não fica parado no corpo, e muitas vezes você pode ficar com o corpo com vários calombos, com várias deformidades. Então, às vezes, você tá ali buscando uma beleza que essa beleza nem chega, sabe? Nem chega. Você só vai ficar com vários problemas de saúde, com vários caroços na pele, com várias deformidades. Uma pessoa que colocou silicone industrial no rosto, por exemplo, porque tem gente que coloca silicone industrial no rosto, e que também ficou bem famosa, é a Juju do Pix, né? Que é aquela mulher trans que deu um golpe nas pessoas, porque ela pediu Pix para poder retirar o silicone do rosto, o silicone industrial do rosto. As pessoas deram Pix para ela e ela comprou uma moto, né? E a gata comprou uma moto. Mas ela é só um dos muitos exemplos, né? De silicone industrial que causa deformidade no corpo. Existem diversos outros. Então, por favor, não coloquem isso no corpo de vocês. E você que é inscrita e que desencadeou todo esse vídeo, não faça isso com você. Não coloque esse silicone no seu corpo, não coloque silicone industrial no seu corpo. Por favor, tô aqui te pedindo, por favor, não faça isso consigo, tá? Sua saúde vale muito mais do que qualquer coisa. Sua saúde vale muito mais do que esse aparente bem-estar com espelho que é totalmente temporário e que não vai durar muito tempo. Então, por favor, não faça isso. Não faça isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais pesado, foi um vídeo em um tom mais sério, em um tom de realmente um alarme para vocês, mas não foi um vídeo alarmista, porque tudo que eu falei aqui é verdade sobre silicone industrial. Tudo que eu falei aqui é o que acontece no corpo com silicone industrial. Como eu disse, vão ter algumas coisas aqui para vocês lerem. Eu coloquei pouquinha coisa, mas dando uma procurada no Google, você acha muito mais material sobre o silicone industrial, sobre o quanto que ele é perigoso para a pele, e você pode achar muitos outros relatos de pessoas que de fato passaram por isso, né? Porque eu não apliquei silicone industrial no meu corpo, então não é aqui um relato de experiência própria, né? Mas vão aí ver os vídeos da Luísa Marilac, de outras pessoas que já falaram sobre os problemas que tiveram com isso. Então, né, ouçam essas pessoas antes de vocês pensarem em fazer algo do tipo. E se vocês verem alguma pessoa trans aí falando que colocou silicone industrial e não aconteceu nada, não ouça essa pessoa, porque vai acontecer algo com ela, cedo ou tarde vai acontecer. Não é uma praga, não é um desejo, é um fato. Porque esse silicone industrial, ele acaba com a nossa saúde. Acaba. Acaba. Isso não aconteceu com a pessoa é porque ela morreu antes por alguma outra coisa, né? Mas se ela viver um tempinho suficiente, o silicone industrial vai dar problema. Como eu disse, às vezes o problema acontece desde o dia da aplicação. Mas enfim, né? Tô aqui me estendendo, repetindo o que eu já falei, então vamos encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar aquele like, porque isso ajuda o YouTube a distribuir o meu vídeo pelo YouTube,
né? Também copia esse link, sai compartilhando por aí, manda para todas as pessoas que você conhece que querem colocar silicone industrial ou que já colocaram silicone industrial, ou enfim, para todas as pessoas que vocês conhecem, na verdade, né? De um modo geral. Que às vezes a pessoa tem até vontade de colocar o silicone industrial, mas nunca verbalizou, então copia esse link e vai mandando aí para todo mundo. Não se esqueça também que você pode se tornar membro daqui do canal para me ajudar um pouquinho financeiramente, também me mandar um Pix que eu tô aceitando, né? Eu tô aceitando Pix. Não vou comprar moto com Pix não, tá, gente? Até porque eu tenho medo de andar de moto assim. Mas me mandem Pix para eu poder, enfim, ter mais dinheiro para viver minha vida. Me mandem Pix que eu tô aceitando. Não se esqueçam também de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Meu Deus, eu quase esqueci o que eu tinha que falar no final. Quase esqueci.